Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. E no programa de hoje nós vamos conversar com o Eric Vicente, que é jornalista e apresentador do programa Câmara Convida. Fica com a gente e acompanha esse papo. Eric, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Cult para a gente bater um papo. Eu que agradeço aí o convite, né, a admiração que eu tenho a você e receber esse convite de você é muito gratificante. O Eric é uma figura muito importante aqui no debate público da nossa cidade. É filho do Evaldo Vicente, que também é um mito, né, da comunicação, do jornalismo na nossa cidade. Não, pô. É um mito. Tá vivo aí, né? Tá vivo, mas é uma grande figura mesmo, que tem trabalhado muito aí em prol da boa comunicação, né, da nossa cidade. E você é jornalista de formação, iniciou no jornal do seu pai, que é a Tribuna Piracicabana, na redação. Eu queria perguntar para você como foi a transição, porque hoje você apresenta o Câmara Convida, que é um programa em que você entrevista várias figuras do debate público piracicabano, figuras importantes, e também os vereadores da cidade. Como foi essa transição, Eric? Cara, eu, como você falou, né, eu comecei no jornal Tribuna do meu pai, né, embora você tenha falado em redação, na verdade eu comecei muito antes, até como office boy, né? Ah, é? E depois eu fui passando para redação quando ali entrei na faculdade, né, eu entrei na faculdade no ano de 2000, né, e na faculdade, na Unimep, quando tinha o jornalismo, né, infelizmente não temos mais jornalismo tinha uma na faculdade. tradição muito E era um boa, curso né? muito bom, cara, vários excelentes professores, um ambiente acadêmico muito Formou bom. Jornalistas maravilhosos. Sim. Né? E aí, cara, eu sempre comecei na redação, né? Sempre fui muito apegado a essa coisa do jornal impresso, né? Muito voltado à política por conta da característica da Tribuna ser um jornal muito politizado nesse sentido. E aí, quando veio o concurso da Câmara, eu prestei o concurso, tal. Esse concurso demorou um tempo até o seu chamado. E mesmo dentro da Câmara, eu sempre fui da área, né, do site, né, da área sempre da escrita. E de 2019 para cá, né, então não faz tanto tempo assim, eu comecei a fazer um trabalho na Câmara que é o Parlamento Aberto, que é um programa voltado à transparência e também participação popular. A gente sempre fez, né, várias atividades ali em torno dessa busca de conteúdo para a Câmara. E aí eu comecei a me enveredar para a área da televisão, cara. Então, assim, foi esse processo de transição foi quando eu comecei a fazer o Parlamento Aberto. Inclusive, eu tenho que citar o nome aqui da minha amiga, né, e ex-chefe, que é a Valéria Rodrigues, que ela que me disse assim, você tem condição de fazer TV, você não vai fazer TV. Eu falei, cara, mas eu nunca fui um cara da TV, assim, né? Na época da faculdade, assim, eu era ruim pra caramba em TV, assim, era a disciplina que eu mais tinha dificuldade pra conseguir fazer as coisas. Não tinha muita desenvoltura na câmara, não sabia falar. Ela falou assim, mas né, a Valéria falando, se você é um cara que lê bastante, tem bastante conteúdo, se levar isso pra TV vai ficar mais fácil. Aí, cara, foi quando eu comecei a me enveredar pra TV. E aí teve um período específico, que foi o começo da pandemia, em 2020, que eu comecei a fazer várias lives, né, dentro do perfil do Parlamento Aberto lá no Instagram. Assim, eu fiz 170 lives, cara. Era uma Todos os dias? Todos os dias, era uma coisa insana, assim. Todo dia um roteiro diferente, um entrevistado diferente e tal. E aí eu fui pegando essa coisa de desenvoltura de falar. Naquela época lá, você abria a geladeira e saía uma live, né? Não, exatamente, cara. Era live pra todo lado. E assim, cara... Todo mundo fez live com todo mundo, né? Eu também fiz live com um monte de gente, que hoje essas pessoas não teriam coragem de conversar comigo, mas na época fizeram live comigo. Então, cara, daí é bem isso. Aí, eu entrevistei um monte de gente, mas foi muito legal, assim, foi um período que, apesar de tudo que estava acontecendo por causa da pandemia, né, ao mesmo tempo, cara, foi um período pra mim, profissionalmente, de uma virada muito forte, né, naquele momento. Porque eu sempre estava muito atrelado àquela questão do texto, né, do jornalismo mais clássico, vamos dizer assim. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu consigo fazer isso.
Aí eu comecei a fazer TV. Aí veio a eleição né, eleição municipal em 2020, e aí eu até fui âncora, né, da transmissão da eleição lá da Câmara, né, que foi quando, assim, talvez o momento mais... Pô, fiquei 8 horas de transmissão direto, ao vivo, sabe, com questão da eleição ali, e deu problema na apuração por conta lá do ataque hacker que teve no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mas só que foi legal, cara, porque assim, foi nessa dificuldade que eu percebi que, pô, é bacana fazer, cara. E eu até brinco, cara, tem minha professora da época da faculdade, né, que eu mantenho contato, a Ana Maria Cordenonce. Outro dia, conversando com ela em rede social, assim, eu falei, professor, quem que imaginava que eu ia conseguir ir pra TV, né? Porque a senhora sofreu tanto comigo na época da faculdade lá que eu não fazia muito bem, não era muito a minha pegada, cara. E agora cheguei a... Agora, eu vou falar pra você, cara, agora eu gosto de TV. Gosto bastante de fazer TV. Faço lá o programa Câmara Convida. Toda semana, vários entrevistados, vereadores, entrevistas, sempre faz aquela pauta, aquele roteiro. Sim. Sempre buscando trazer um conteúdo bacana, né? Um conteúdo, primeiro, de qualidade, né? E também informativo sobre a cidade. Então a gente entrevista lá escritor, mais ou menos um pouco o caráter que o Cult tem também, né? Pessoas, autores, músicos, né? Artistas em geral. Então, assim, é legal, acadêmicos também, então é bacana a gente, você mesmo, né? Foi um dos nossos entrevistados lá, e o programa já era antigo na TV, né? O Câmara Convida, já tem vários anos, eu não sei exatamente quanto tempo tem, mas quem apresentava era o Marcelo Bandeira, que é colega meu lá, jornalista na Câmara, mas aí por conta aí de mudanças de equipe e tal, passaram e falaram, você quer o programa? Eu falei, vai, eu aceito, então. Legal. Tamo aí. E entrevistar vereadores políticos, né? É embaraçoso para você? É meio espinhoso, às vezes tocar em algum tema que às vezes possa, de certa forma, incomodá-los? Como que tem sido para você essa experiência? Olha, muito antes de entrar na Câmara, eu sempre entrevistei políticos por conta do jornalismo impresso, diário, que eu sempre fiz, né? É claro que quando você está na imprensa, você tem uma liberdade, vamos dizer assim, muito mais forte, até porque o seu papel lá é diferente, seu papel é mais o questionamento e tal. Quando você entra numa assessoria de uma Câmara, e dentro da assessoria da Câmara, nós temos um caráter de buscar ser um pouco mais educativo, um pouco mais... A gente fala muito em educação cidadã lá, então, assim, tentar explicar os temas a partir daquilo que significa. E não é uma cobrança direta. A cobrança quem faz, claro, acaba sendo o vereador, no caso dele ser um vereador de oposição, ou um elogio no caso dele ser um vereador governista, enfim, mas isso varia muito, isso não tem uma regra... Mas a ideia não é constranger. Não é constranger, a ideia é você... Porque assim, o que a gente percebe, né? O que a gente tenta trazer com a comunicação pública, né? E aí eu não falo só da Câmara, eu falo o que eu vejo em comunicação pública, que existem funcionalidades dentro do Estado, e aí quando eu falo Estado, estou falando de prefeitura, de Câmara, até do Judiciário também, toda essa estrutura, as pessoas muitas vezes não sabem de que maneira isso se articula, né? Por que tem a Câmara, por que tem a prefeitura, por que tem o Judiciário, como que um, né, se comunica com o outro. Então o papel da comunicação pública é você demonstrar as inter-relações, né? Porque nós temos um sistema político que é do peso contra peso, né? Então, a nossa ideia é passar isso daí, você mostrar uma demanda pública, né? Uma demanda popular, que o vereador tem um papel político de apresentar, de pressionar o executivo, né? Ou não só pressionar, mas às vezes indicar o melhor caminho para determinada solução, ou um caminho que a população está desejando dentro daquela solução, né? E aí acaba levando essa demanda para o executivo. Eu tenho um exemplo que eu acho que muito interessante, até acho que dá para citar, né, que foi a questão, por exemplo, lá da ciclovia no Campestre, né?
Então aquilo surgiu como uma proposta, aí a própria população se articulou, olha, a gente não quer aqui porque a gente não entende que seja... Então isso, vários vereadores captaram essa demanda, estão em diálogo com o poder público, você vê, isso é um papel que a Câmara faz, a boa intenção até da Prefeitura em fazer uma ciclovia, por ser um lugar que tem muito ciclismo ali, principalmente final de semana, né? E aí a sociedade se expressou, a Câmara absorveu, ao absorver ela fez com que a Prefeitura também deixasse de implementar esse programa. Então, na comunicação pública a gente tenta demonstrar como que isso é um papel natural do nosso sistema político, né? Sim. E eu quero aproveitar e tocar num tema que eu acho que é de extrema importância. Está falando de comunicação pública, né? E aí a gente pensa, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa nos veículos de comunicação tradicionais, né? Os veículos de mídia. E há muitas vozes hoje, aqui e acolá, que estão tentando descredibilizar esses veículos tradicionais, né? Por exemplo, vou citar aqui Rede Globo, você pega a própria Rede Record, os grandes jornais fora de São Paulo, Estadão, o Globo, e por aí vai. Umas vozes estão tentando descredibilizar esses veículos, né? Dizendo que ali tem só tem interesses, é óbvio que tem interesse para todos os lados, mas só tem interesse, não há jornalismo sério sendo feito. Como que você avalia essa contestação que está sendo feita hoje e realmente tem ganhado muita ressonância essas vozes? Eu acho que a gente tem que fazer muitas distinções do que são essas questões, né? É claro que você tem, vamos lá, mídia institucional, vamos chamar assim, né? Que é, como você citou, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o próprio jornal o Globo, outras televisões, Bandeirantes, SBT, Record, enfim. Veja bem, a contestação à mídia, ela não é algo novo, tá? Até porque nós temos episódios diversos, né, e singulares da nossa história, né, em que a mídia foi utilizada com interesses políticos. A gente pode falar, por exemplo, desde um debate lá, Lula e Collor em 89, mas a gente pode falar também da eleição no Rio de Janeiro com o Brizola, em que a Globo também tentou, vamos dizer assim, transpassar né, ali o que estava de fato acontecendo, né? Então, assim, a questão de você olhar a mídia como um ator político, eu acho que é fundamental. Nós não podemos negar o papel político que a mídia tem. Isso, eu acho que é uma coisa que toda pessoa séria que está fazendo uma análise política, ela tem que saber entender de onde vêm essas vozes, sabe? A quem, por exemplo, um articulista ali de economia da Globo, para quem que ele está falando? Quando ele fala, por exemplo, do tal mercado, quem que é esse tal mercado? Qual que é o interesse material que está por trás disso? Porque a gente fica muitas vezes apegado num discurso ideológico sem entender o que está por trás. Né? Falando português mais geral, quem está ganhando nessa história? Porque alguém sempre está ganhando. Então é importante você saber identificar isso. Isso é um aspecto. O outro aspecto é essa estrutura que foi articulada já mais recentemente, que aqui no Brasil a gente conhece como Gabinete do Ódio, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Tem inclusive um documentário que é o Democracia Hackeada, em que ele mostra como que a partir dessas estruturas de redes sociais, de WhatsApp, lá o QG da eleição do Trump conseguiu reverter estados que eram tradicionalmente democratas e conseguiram reverter ele para estados republicanos, e foi como ele ganhou a eleição. Então, assim, tem esse aspecto que é uma outra coisa, né? Que é uma estrutura, vamos dizer assim, subinstitucional, porque você não consegue exatamente identificar. E aí, cara, tá trabalhando dia e noite criando fake news, descontextualizando falas,
subvertendo toda a ideia, aquela coisa que eu quero mostrar que o Rodolfo é palmeirense, eu sei que você é São Paulino. Aí eu vou pegar, fazer toda uma estrutura ali comunicacional para tentar provar para as pessoas que você é palmeirense e você não é São Paulino, sabe? Uma coisa assim. Tô dando esse exemplo bem brando, né, para a gente tentar entender. Existe essa estrutura que aqui a gente conhece como, inclusive tem, né, um inquérito no Supremo hoje que é das fake news, né, para a gente entender como isso funciona. Então, são coisas diferentes. Não é que uma coisa elimina você entender o papel político da mídia. E a mídia tem esse papel político, né? Sim. A gente não pode... eu sempre falo assim, quando eu vejo, por exemplo, uma reportagem, né, que está falando da inflação, aí ao invés de mostrar o que está por trás da inflação, eu falo para você trocar o arroz pelo macarrão. Peraí, então você tem um interesse político nisso. Por que ele não está falando exatamente que o problema da falta de arroz é a falta da reserva alimentícia que o Brasil não tem mais, e não tem mais como você fazer compensação dentro do mercado para poder regular os preços, sabe? Então, assim, a mídia não está explicando também, cara. Então, eu sou assim, crítico dos dois aspectos. Tanto da fake news quanto desse papel político. Eu acho que é um problema quando você tenta totalmente descredibilizar esses veículos mais tradicionais, porque aí você tem que colocar alguma coisa no lugar em termos de dignidade, em que você possa se apoiar para receber informação, notícia, né? E eu acho que esses veículos mais antigos, com certeza têm seus interesses, são atores políticos, mas eles possuem uma qualidade na entrega da informação, até na checagem da informação, que os veículos que são, enfim, de internet, eles não têm, né? Por exemplo, não tem dinheiro para mandar um cara lá na Ucrânia, para fazer matéria em loco. Então eu acho que é uma questão bem complexa, né? Mas foi interessante ouvir o seu parecer. É complexa, cara, mas assim, até para você exigir e aí, olha só como que é complexo. Como nós temos no Brasil uma estrutura de mídia que passa muito pela concessão pública, então todo veículo de TV, que são os maiores, com maior alcance, né, ainda é isso no Brasil, apesar das mídias sociais, apesar de existe ainda uma força muito alta nisso, a partir do momento que eles são concessões públicas, eu não estou fazendo essa crítica para negar a estrutura, mas para pressionar essa estrutura a ser mais transparente. Eu acho que... E aí é a grande questão nossa, que se a gente for falar em política de forma geral. Parece que quando você vai contestar algo, você está, vamos dizer assim, tentando que essa coisa não exista, ou negar a existência dela. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que ter um olhar político, as pessoas entenderem, inclusive para pressionar para que não seja assim. Porque eu sei que nesses veículos que nós falamos, tem bons jornalistas, excelentes profissionais, pessoas que têm compromisso com a notícia, não tenho dúvida disso, sabe? Não estou olhando isso com teoria de conspiração, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que você tem que pressionar, assim, que a cobertura seja equilibrada. Pô, a gente tem estudos de cobertura midiática, cara, que são assustadores em termos de equilíbrio entre o que é a acusação que se faz a uma determinada pessoa e o espaço a ela dado para ela se defender. Então lá tem 8 dias de acusação e 2 minutos de resposta. Então assim, nós precisamos olhar isso dentro desse equilíbrio, né? E até acho que muito desse frenesi, né, das pessoas em tentar toda hora dar uma opinião sobre algo, né, e tudo mais, é até um pouco de um porque eu vejo muito o papel educativo da mídia. A mídia educa.
Quando você... Sim, a Rede Globo educa. Quando você informa, você forma também. Isso é natural, isso vamos dizer assim, isso é dialético da prática comunicacional. Então, quando você faz isso, cara, você está educando as pessoas. Se você está tentando chegar numa conclusão rápida, acelerada, sem embasamento ou sem reflexão, você está levando para o seu ouvinte, para o seu leitor, para o seu telespectador, a mesma estrutura de pensamento. Você está dizendo para ele, ó, isso aqui é assim, aquilo ali é assado. Quer dizer, pô, cara, não vamos refletir, não vamos entender o que está por trás, não vamos tentar compreender como que essa estrutura se move. Entendeu? Então, assim, eu acho que não estou negando a estrutura da mídia, de forma alguma. Inclusive, até dentro da Rede Globo, por exemplo, estou citando aqui, você tem programas e programas. Né? Pô, o cara, a minha geração, um dos maiores jornalistas da minha geração é o Caco Barcelos. Um dos maiores jornalistas que a minha geração estudou, né? E tá lá na Globo, fazendo um programa. Autor de... Você tá dois livros maravilhosos, Abusado e o Rota 66. Rota 66, né? Livraços. 2 livros essenciais. Para entender o Brasil profundo. O Brasil das periferias, das favelas, né? O Brasil dos esquadrões da morte, da ditadura. Exatamente. Então é importante... Articula a segurança pública com política, né? Exatamente. Né? Como que isso é uma coisa quase, né, equivalente. E contesta também essa absolutização do monopólio legítimo da força, né? Pelo Estado, pelo aparelho repressor. Então, assim, você tem profissionais muito qualificados. De forma alguma é desqualificar o profissional que está lá. Mas só que, cara, você tem, eu falo, é o ator político, que atuação política aquele meio está fazendo. Isso precisa estar claro. Né? Um dos exemplos mais, que eu também vou falar da minha geração, cara, a minha geração, ela leu muito Folha de São Paulo, leu Veja. Eu era um leitor da Veja, inclusive você é colunista. Eu sempre fui um leitor da Veja. Só que assim, cara, teve um período na Veja... Sempre assinei a Veja. Eu também. Mas teve um período que eu comecei a observar, assim... que esse compromisso, esse cuidado, esse equilíbrio se perdeu, cara. E aqui não é uma crítica sim. A você que hoje é um colunista da Veja ou a Veja em si, mas se perdeu, cara. Aí você tem que tentar entender por que esses caras fizeram isso, porque não é gratuito. Sabe, quando eu falo, não é vamos odiar tal pessoa gratuitamente. Não, cara, tem um aspecto político por trás. Tem uma coisa que eu aprendi a pensar em política e que é algo que eu levo para tudo que eu vou tentar fazer, que é o materialismo histórico dialético. Sabe? Tudo você consegue entender a partir daquilo que se ganha e se perde. Né? Eu acho que é importante frisar para quem está nos acompanhando, né? O que seria o materialismo histórico dialético, né? Que se ampara muito na filosofia do Marx, né? Sim. Que é o filósofo do Marx, ele busca entender a sociedade a partir desse instrumento que é o materialismo histórico dialético. Então, assim, nós temos que buscar entender as coisas, sabe? E eu acho que muito dessa neurose que a gente vive, né? A gente estava conversando aqui... Né, interessante, as críticas do Marx ao sistema capitalista, sim, né? Que eu acho que é uma coisa... As pessoas não sabem fazer essa separação, porque não conhecem a obra também, né? Mesmo não concordando, há pessoas que porventura não concordem, a gente precisa conhecer, né, o que, por exemplo, Marx escreveu. Eu sempre digo isso para aqueles que não concordam, que falam, não gosto de Marx. Se você ler Marx, você vai ver que tem muitas críticas que Marx faz, que são críticas relevantíssimas para a época dele e até para o momento em que nós vivemos, né? Então, eu só acho que uma explicação. Sim, aí, cara, interessante você estar falando. Eu diria até, cara, que nesse aspecto, assim, o olhar marxista, dentro de outros olhares da época ali, estamos falando de século XIX, né, meados para frente do século XIX, é basicamente o que funda o que a gente conhece aqui como o nosso período, né? Ele é um período dos mais profícuos da era moderna em si.
E quando eu digo isso, não estou falando que as eventuais soluções políticas que o Marx tem apresentado sejam as corretas, é isso. Mas enquanto trabalho científico de olhar da sociedade, é muito sim, evidente. Sim. E aí, o que eu queria chegar... E críticas, apontamentos relevantes até para hoje. E onde eu queria chegar? A gente fala tanto dessas neuroses, dessa coisa do... Eu estava falando aqui, né? Meio insana, desse frenesi, dessa paranoia, né, que se vive, seja a paranoia anticomunista, a paranoia dos valores... vamos dizer assim, do tal do marxismo cultural. Do marxismo cultural e que tudo mais. Que eu defendo que é um fetiche do mundo cristão evangélico. Você conhece melhor do que eu isso aí, você pode falar. Eu defendo que é um fetiche. Então assim, cara, só que aí você fala assim, aquela pessoa que está sendo politicamente levada a tomar uma decisão por conta dessa paranoia, muitas vezes ela não pensa na vida material dela. Sabe, do salário dela que desvalorizou, daquela compra que ela conseguia fazer, daquela viagem que ela conseguia fazer e não consegue mais, sabe? Então, assim, porque eu sou contra homossexual, então eu vou votar em fulano. Tá, mas o que o homossexual vivendo ou não vai fazer de fato uma diferença na sua vida que muitas vezes, cara, você tá precisando trabalhar em 4 empregos para ter o mínimo. O que isso vai afetar as suas condições materiais, né? Que isso vai acontecer? Sobrevivência. Sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse olhar. A qualidade da sua vida, né? Tem coisas que não afetam a qualidade da sua cara, vida. Sabe? Daí a pessoa se apega num certo valor ideológico, discursivo, narrativo, e esquece daquilo que pode realmente melhorar a vida dela. Sim. Entendeu? E essa é a grande questão da política, né? Hoje. Eu falo, você vê a pessoa, a barata defendendo o inseticida, cara. É a coisa que mais tem. Falando em política, eu queria saber a sua análise sobre a atual conjuntura política nacional, né? A gente hoje vive aí uma bipolarização extremada, né? Muito ódio nas redes sociais, pessoas agredindo umas às outras. A gente tem aí um alto índice de desemprego no país, inflação e muita gente sofrendo, né? Uma desigualdade abissal. E eu queria perguntar para você, você acha que a gente está num beco sem saída ou há esperança? Cara, eu acho que a gente não pode perder a esperança, de forma alguma. Por mais difícil que seja, por mais que possa parecer um beco sem saída, mas eu acho que tem sim esperança. O Brasil é um país muito forte, é um país muito criativo, né? Passamos já por diversas dificuldades grandes e o Brasil soube superar, sempre criando suas jabuticabas, né? E tanto as boas quanto as ruins, né? Mas o Brasil tem essa capacidade, cara. Eu vejo que nós temos que trazer a pauta política, cara, para a condição das pessoas, de vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu me lembro que em 2002, no período da primeira eleição do Lula, o Brasil vivia, né, uma situação muito complicada por conta de todo o desarranjo econômico que se ocorreu no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Os números de crianças desnutridas eram gigantescos, de fome era gigantesco, desemprego. O Brasil estava numa situação muito complicada. E foi esse debate em torno da condição das pessoas, da qualidade de vida, do quanto se trabalha, do quanto ganha, do quanto é possível realizar vamos dizer assim, o seu cotidiano, que determinou um período que veio, que foi um período bom, que você possa discordar de diversos aspectos, mas em termos econômicos foi um período bom, crescimento. Foi um período de crescimento, né? O Brasil construiu um mercado muito mais forte,
diversificou em certas questões, errou Ganhou credibilidade lá fora. ganhou credibilidade lá fora, errou em certos pontos, é evidente, cara. A política a política é um trabalho humano, né? Então, o trabalho humano, ele não é um trabalho perfeito. Então, eu acho assim, cara, que a gente tem que esquecer um pouco essa dualidade, essa bipolaridade que você colocou, e pensar nas condições humanas, cara, nas condições que nós temos no Brasil hoje e fazer um debate em torno delas. Que são condições sub-humanas. Que hoje são. Cara, eu tenho. As pessoas estão. A fome, né? A fome era um problema. E eu entendo que. Você está falando de governo PT, né? E tal. Sim. Eu entendo que o PT teve um trabalho muito bacana no sentido de, né, minorar esse grande problema, né? Até o Betinho lá, toda a criação dele. Mas hoje a fome voltou a ser um gigante. Sim. E tem sido pouco discutida. Né? A gente vê aí os presidenciáveis, a gente está vendo poucos deles tocarem nesse tema. Né? Será que é um programa de governo? Gente, a fome voltou a ser um problema gigantesco no Brasil. Né? Aquilo que eles chamam de... que não é nem a fome, mas é como que é a palavra? Que é uma espécie de instabilidade. Insegurança alimentar. Hoje, muita gente passa por insegurança alimentar. Se eu não me engano, os últimos números que eu vi sobre isso, a insegurança alimentar hoje alcança metade da população brasileira. Metade. Que não come o que deveria comer, né? 105 milhões de pessoas. Não é que eles até comem. Comem mal. Mas eles não têm a previsibilidade de comer sempre dentro da necessidade que eles têm. E come mal. E come mal. Né? Não come o que precisa. Né? Eu tive contato uma vez com uma pessoa que trabalha na área de faxina e tal. Sim. E ela me disse uma coisa que para mim é muito singular do que está acontecendo. Ela, assustada com o preço do mercado, assustada com a dificuldade de fechar as contas do mês, ela disse assim, falou, antes eu trabalhava nesse mesmo emprego. Sou faxineira faz 20 anos, sempre trabalhei assim. E eu conseguia até viajar, eu conseguia até comprar uma carne a mais, comprar uma cerveja diferente, eu conseguia fazer. Hoje, eu dependo de uma cesta básica doada para poder fechar minhas contas do mês, para comer o básico. Cara, eu acho que isso explica muito do que nós estamos no Brasil hoje. E essa é a grande questão. É lógico que a gente vai entrar no outro tema, mas eu acho que é importante falar. Quando veio a Lava Jato, da maneira como foi conduzida, não estou dizendo que uma eventual Lava Jato não seja necessária. Você tem que entender o que acontece na estrutura corruptora do Estado, ok, sem dúvida. Mas da maneira como foi conduzida, nós invertemos o nosso polo de debate entre as condições do povo e uma ideia que é muito mais abstrata da corrupção. Não que a corrupção não exista, ela existe, ela está lá. Só que a maneira de você discutir a corrupção é abstrata. Que no caso, dizer que a corrupção toda é sobre um e não sobre o outro. E não olhar um sistema político. Sim. Né? Tentar... colocar também... E alojar toda a corrupção na estrutura do Estado. Sim, se encontra lá. A Lava Jato desvelou isso. Mas ela também se encontra na estrutura do mercado. Do mercado, exato. E na relação do mercado com o Estado, né? Por exemplo, evasão de divisas. Sim, cara. Eu sempre falo que uma das coisas boas que a Lava Jato trouxe foi mostrar que liberal que defende Estado mínimo, ele não quer o Estado mínimo. Ele quer o Estado muito bom, inclusive para ele poder barganhar no Estado. Ele não quer o Estado social. Ele não quer o Estado de bem-estar social, mas ele quer o Estado. Ele quer o Estado que faça a reintegração de posse, ele quer o Estado que possa minimizar a capacidade política de um determinado movimento social. Ele quer esse Estado. Então ele não quer o Estado mínimo. Ele quer o Estado repressor. Ele quer um Estado que funcione, né? Eu digo, o pobre quer um Estado que funcione. Não, e aí você vem... Mas o liberal... Eu aqui estou dizendo, eu quero um Estado que seja um Estado social. Sim. Porque eu não preciso de um Estado que só, por exemplo, beneficie uma grande empresa. Não, eu preciso de um Estado que possa beneficiar uma grande empresa porque ela tem
uma estrutura e ela vai levar o Brasil para o exterior, ela vai alcançar o mercado que o Brasil precisa alcançar, que gera divisas. Eu compreendo isso. Só que esse Estado tem que reverter para a população também. Então, assim, qual Estado que nós queremos? Porque o discurso do Estado mínimo, ele é uma armadilha ideológica. Porque, no fundo, ele não quer o Estado mínimo. Porque o cara que, né, quantas reintegração de posse você tem no Brasil? Agora tá parada por conta de uma decisão do Supremo lá, da pandemia. Daqui a pouco vai voltar e vai ser uma história atrás da outra. Então, assim, vamos entender o que é o Estado que nós precisamos. Eu acho que pra gente sair dessa bipolaridade, nós precisamos entender isso daí. Tem que ter uma discussão sobre o Estado. Sobre o Estado e como que ele vai melhorar as condições de vida do povo, cara. Sabe, como que ele vai melhorar a questão salarial, que é fundamental. Pô, o salário está defasado. E é o salário, não é o salário do acionista, é o salário da população, cara. De quem precisa comprar um almoço e jantar. Da Dona Maria e do seu João. Cara, eu falo, hoje o lugar de maior indignação do Brasil é o supermercado, velho. Pô, você vai no supermercado, você só vê as pessoas reclamando. É verdade. A gente vai e fica chateado. Eu fico chateado, você compra, pô, 300 conto aqui. O que você comprou? Nada. Nada, é verdade. Comprei o básico. Então, assim, nós temos que trazer essa discussão. A pandemia teve um papel? Ok, teve um papel. Mas a política de preço da Petrobras tem outro papel. Sim. Né? A política de balanceamento que eu falei da questão dos alimentos, né, do CONAB, né, que é o CONAB, o conselho lá que faz a regulação de estoque, né, também tem outro papel. Então, assim, você tem diversos papéis. Muitos deles, né, estão relacionados à atividade de estádio. Só para fechar uma coisa que é importante as pessoas pararem para pensar, quanto tempo você ouviu que a inflação estava alta porque você tinha um consumo alto, então isso levava à inflação. Hoje nós temos um consumo baixo e a inflação está alta. Então quer dizer que o que está alto são os preços administráveis pelo Estado. E isso precisa estar na discussão, cara. Não adianta a gente ficar aqui achando que eu sou contra casal do mesmo sexo se casar. Pô, cara, é isso mesmo? Pô. E o pessoal sem comida no prato. E o pessoal sem comida no prato, pô. Eu acho que pra gente sair a gente tem que reverter essa discussão, Tem que cara. aprofundar a discussão. Nas redes sociais a discussão é muito rasa, muito superficial. Né? Isso é complicado. Mas enfim, é essa visão que eu tenho, cara, que o Brasil é um país... Eu falo pra você, eu não só gosto do Brasil por ser brasileiro e por ter minha vida aqui, mas, cara, eu sou apaixonado pela cultura brasileira, pela literatura, pela música, sabe, pelas artes plásticas que o Brasil tem. Inclusive, para mim, um dos maiores artistas que eu já tive na minha visão é o Aleijadinho, que para mim é uma das coisas mais magníficas. E olha só, né, um ateu falando isso. Interessante. Mas... E você falando aí do brasileiro, me lembrei de Darcy Ribeiro, que disse que afirmou que no povo brasileiro que o brasileiro é um povo diferenciado, é como se fosse um novo gênero humano, ele diz isso, é um novo gênero humano, porque é uma mistura de... Cara, é um povo maravilhoso. Eu tive em 2013 a oportunidade de ir para Portugal, né, e eu fiz questão de quando eu fosse conhecer a Europa, o primeiro país que eu fosse conhecer seria Portugal, por conta da relação que temos, né, de proximidade, né? E tal. Cara, e como eu vi em Portugal, como o Brasil é bonito, cara, como o povo brasileiro tem uma jovialidade no pensamento, é capaz de encontrar soluções que são criativas. Então, assim, o Brasil é um país rico, cara, em todos os sentidos, seja natural, seja de pensamento, até de comportamental também, tem muita coisa. Então, assim, a gente não pode subverter isso a achar que existe um Brasil que é o oficial. O Brasil é diverso, cara. Sim. E nós temos que trazer isso. E quando eu falei do Aleijadinho, que eu falei que... Cara, eu fui numa exposição do Aleijadinho, e lá no MASP uma vez, e foi uma das coisas mais impactantes na minha vida. E, lógico, o tema dele é sacro, né? E eu brinquei, né? Hoje eu me considero um ateu, mas eu falo que eu sou um ateu não praticante, tá? Então, assim, não sou um ateu. Porque, assim, muitas coisas me
me deixam. Mas eu acho que se você. A gente pode entrar numa outra discussão, numa outra entrevista, né? Mas talvez se você falar um pouco desse Deus de quem você não acredita, talvez a gente concorde. Talvez eu também não acredite nesse Deus que você não acredita. Que eu tô dizendo que eu não acredito. Mas o Aleijadinho, cara, mostrou pra mim uma força, que é a força da cultura brasileira, em conseguir expressar as dores dela e trazer das dores, cara, uma beleza que é singular. Então, por isso que eu cito ele, sabe? Cito essas obras que eu vi dele. E, claro, entre outros tantos, né? Eu sou muito fã, por exemplo, de toda a música brasileira. Eu sou muito fã de um Chico Science, de um Caetano Veloso, de um Chico Buarque, da Bossa Nova, do próprio rock que se fez no Brasil. Enfim, cara, o Brasil é diverso. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, sim. Mas pensar no que realmente afeta a população, cara. Sim. E não é como os outros se relacionam ou não, entendeu? Sim, entendi. É o que a gente pode desenvolver, poder ter uma casa, poder ter um transporte, que não quer dizer ter um carro, né? Mas ter um transporte, né? Com dignidade. Com dignidade. Viver com dignidade. É isso que a gente precisa. Que é a coisa que todos querem, né? Viver com dignidade. Exatamente, cara. Eu sou dessa. Se você falar assim, você é partidário do quê? Eu sou partidário disso. Cara. Da dignidade humana. Da dignidade humana. Muito legal. Perfeito. Então a gente está chegando no final, na reta final do programa, e a gente vai fazer o nosso ping-pong aqui. Eu apresento uma palavra, um conceito, e você dá a sua definição. Pode ser? Certo, vamos lá. Então vamos lá. Jornalismo é? É a busca da verdade. Democracia. Cara, democracia é evidente, né? É o sistema do povo. Família significa? Cara, diversidade. O Brasil em 2022? É o Brasil pra gente aprender as nossas lições. Um sonho. Sonho, cara. Putz. Sonho pouco, viu, meu? Mas se eu tenho um sonho, cara, é poder saber que as pessoas estão vivendo com a mesma dignidade que eu pude viver. Muito bom. Quero te agradecer, Eric, pela excelente entrevista, pelo excelente bate-papo. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras participações. Cara, quando você quiser, sabe, eu sou um admirador do seu trabalho. Queria, aliás, parabenizar aqui o canal de Piracicaba, né? Vocês acabaram de inaugurar os estúdios aqui, tá muito legal, muito bacana. Agradecer ao Alisson, ao James também aí pela técnica. Os caras muito legal. Eu adorei. Quando quiser chamar para falar de futebol, que eu gosto, né? Eu sou apaixonado por futebol, cara. E é isso aí, política também, literatura, música, tamo aí, cara. Tamo sempre ligado ao conhecimento que o ser humano produz, né? Muito bom. Muito obrigado, Eric. Então nós chegamos ao final de mais um Cult, e eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal de Piracicaba, e também a nos seguir nas redes sociais, @canal de Piracicaba no Instagram, no Facebook, e deixe um like e ative o sininho das notificações para você receber aí recomendações de conteúdos novos que serão postados no YouTube toda semana. É isso aí, galera. Eu aguardo vocês no próximo Cult.